Estamos aqui novamente, então, com o podcast da OAB, Questão de Ordem. O nosso tema de hoje, a princípio estamos com a Comissão de Seguridade Social, né? E o nosso tema nós vamos conversar sobre o processo administrativo, as alterações e o que quer que venha acontecendo que possa nos trazer novidades para a gente ter um bate-papo gostoso, né? E nos trazer conhecimento, tá? Estão aqui conosco hoje o Wilson Santos Dutra, que trabalha como chefe de serviços de gerenciamento de benefícios no INSS, nosso velho conhecido. Eu acho que os nossos colegas que vão até o INSS com certeza devem conhecê-lo, né? Aquele moço simpático de cabelo branco. Obrigado. Temos também conosco aqui a Camila Canani Pinto Pedrotti. A Camila é chefe de serviço de gerenciamento de relacionamento como cidadão, né? Também uma pessoa que a gente tem bastante contato, o pessoal da Comissão de Seguridade. Quando fazemos as nossas reuniões com o Cristiano, Camila costuma estar conosco, o Wilson por vezes também, né? Porque o que nós temos sempre é a busca da melhoria do nosso trabalho como previdenciaristas. Quem me acompanha hoje aqui é a doutora Jéssica Medeiros, é a nossa vice-coordenadora da Comissão de Seguridade Social e vai estar conosco, então, me auxiliando neste bate-papo. Esse nosso bate-papo, ou podcast do Questão de Ordem, né? Ele tem o patrocínio da R Master Sul. A R Master Sul é uma assessoria documental e que nos auxilia bastante, inclusive na questão da certificação, né, dos nossos assinadores digitais e eletrônicos, certo? Começamos, então, de uma maneira bastante informal, né? Falando sobre as nossas situações, então, junto ao INSS. Eu teria, então, uma primeira pergunta para fazer aqui, que seria o seguinte: quais seriam as etapas, né, comuns no processo administrativo de um requerimento de benefícios junto ao INSS? Que nós, na verdade, pudéssemos falar da questão da análise e a questão dos gargalos, e aí fluiríamos o nosso bate-papo com relação a isso. Começamos com o Wilson, é isso, Wilson? Perfeito. Agradecer a oportunidade de a gente poder, mais uma vez, estar celebrando essa parceria. Quanto mais próximos a gente estiver, né, o processo melhora para todo mundo, né? O processo melhora para todo mundo. Excelente. Antes de mais nada, o que a gente precisa salientar, né, é que, por muito tempo, a gente trabalhou com processos físicos, né, a sistemática era outra, a complexidade era menor. Né? Então, os procedimentos eles eram muito mais cadenciados, né, existia um fluxo quase que único, né? Dependendo da espécie do benefício, a documentação era uma só, o rol, né, de documentos ele era menor. Né? E com a evolução, com a informatização, com a virtualização, né, os meios começaram a expandir as formas, né, de requerer, as formas, né, de entrada dos requerimentos dentro do INSS foram mudando, a legislação foi mudando, as regras, né, foram ficando mais rígidas, e isso tudo, né, como tu disse, o gargalo, né, acabou contribuindo para esse gargalo, porque uma vez tu ia ali, levava toda a documentação, se precisava, tu tinha aquele contato com o servidor, né, ele analisava na hora, já conseguia, tá faltando tal e tal e tal documento. Hoje não, hoje a gente tem um método virtual, aonde tu faz, né, o protocolo do benefício e anexa a documentação que tu julga suficiente. O colega vai analisar, não tem esse contato direto, ele vai te mandar uma mensagem tudo eletrônica, pela plataforma. Tudo pela plataforma. Depois a Camila vai poder falar direitinho da plataforma. E então depende muito dessa interação, né? Porque o contato ele é virtual, às vezes a pessoa esquece de acessar, às vezes, né, o sistema manda um e-mail e pode cair no spam. Então hoje tu lida com outros problemas, né? São problemas tecnológicos que não necessariamente estão envolvidos com o processo previdenciário, com o processo de reconhecimento. Né? Então a gente passou por uma transformação muito grande. E ela ainda está vindo. Depois a gente vai falar aí que tem a inclusão da inteligência artificial. Então, o processo está ficando mais dinâmico, né? E a gente precisa também se atualizar. Né? Então, o que nós temos aqui, na verdade, é um convívio de uma plataforma nova, de um novo jeito de atuar no previdenciário, conjuntamente com a própria sistemática antiga. Embora nós não estejamos mais indo protocolar os nossos benefícios lá, nós temos muita coisa de documentação que é física, entendo eu, vocês podem me corrigir se eu estou errada, que o INSS por vezes tem que trazer,
né, para dentro do nosso processo também, ou fazer as suas buscas, né? Na verdade, uma das principais mudanças que teve com a transformação digital foi a possibilidade dos acordos de cooperação técnica, né? Que isso eu acho que foi um grande diferencial, onde toda a OAB, né, tem a possibilidade de estar inserindo o seu processo todo digital. Então, a gente saiu daquela questão das filas físicas, né, de conseguir uma agenda, que era uma grande dificuldade. Hoje não, hoje o protocolo é instantâneo, né? E uma das principais questões que a gente vê como muito importante é botar essa documentação de forma mais completa possível na plataforma, né? O quanto mais esse processo estiver redondinho na hora que o servidor for analisar, mais agilidade se tem, né? Aqui, na verdade, me surge por vezes um questionamento, porque eu trabalho pouco com a plataforma, são mais as advogadas que trabalham lá no escritório. Eu fico mais na parte de comercial, né? Então, interessante dizer a parte comercial no escritório da advocacia, mas enfim, é a parte de relacionamento, tá? Então, quando nós estamos, então, na plataforma preenchendo um pedido, fazendo um requerimento, né? Por vezes ocorre, sim, um fato ou um detalhe de não marcar, um detalhe, um quadrinho ali, né? Que impacto isso tem? Do tipo, eu consigo corrigi-lo? Como é que nós estamos, né, doutora Jéssica? Aqui nós temos essas situações, né? Isso, seria ali no momento um comparativo. Vamos supor um segurado fazendo ali o requerimento sozinho. Na hora de assinalar se tem CTC, se tem um período especial a ser analisado, deixou de assinalar, qual que é esse impacto na análise? Passa pelo servidor e o crivo do servidor abre uma exigência ou de repente vai para uma análise automática? Isso aí, vocês chegaram no ponto crucial, assim. A gente já foi na questão. Numa questão bem importante, porque hoje, então, como o Wilson comentou, a inteligência artificial, ela tá surgindo, né? E a gente tá numa crescente, isso cada vez vai ser mais aperfeiçoado, mais implementado. E as questões iniciais do protocolo é o que direciona para a inteligência artificial. Então, essas questões que o sistema faz logo do início do protocolo é o que direciona justamente. Então, o primeiro passo é o simulador, que traz todas as contribuições que essa pessoa tem, todos os vínculos. Então, a primeira etapa é conferir isso, e aí, conforme você assinalar se existe novo período a ser incluído ou não, se essas contribuições estão de acordo, se você conferiu e está ok, isso vai direcionar o sistema a fazer a leitura. Opa, tem coisa para incluir? Incluindo esse período proposto, ele vai implementar as condições para a concessão do benefício? Vai para uma análise, né? Vai provavelmente para uma exigência, para uma análise que o servidor precise analisar a documentação para incluir. Agora, não, ele está me informando já de primeiro que não existe, ele não tem certidão de tempo de contribuição para incluir, ele não tem um novo período a incluir e não fecha esse período, não está longe de implementar condições. De momento, o sistema, ele mesmo já vai fazer a leitura e vai indeferir, talvez. Então, sim, é muito importante o requerimento inicial, ele dá o norte para análise e isso cada vez está sendo mais aperfeiçoado, sabe? Aqui o que a gente questiona, eu acho que talvez seja uma situação que os colegas que vão estar nos ouvindo, e inclusive nós aqui, né, sofremos com isso, e são coisas que nós precisamos melhorar, é que, claro, a plataforma é um sistema novo, quando a gente vai preencher também tem dúvidas por vezes, né? Então, eventualmente vai que eu erre ali, tá? Eu talvez tiquei ali, né, assinalei algo que eu não queria assinalar, mas eu juntei uma documentação, vamos fazer uma análise de um PPP, eu juntei o PPP, mas talvez não tenha posto lá, e digo que eu talvez não esteja fazendo a pergunta da melhor maneira, porque eu não sou muito familiarizada com o sistema que não faça essa parte, mas enfim. O que aconteceria aqui? Porque eu entendo que se eu juntei o PPP, eu quero que ele seja analisado. Seria uma questão de um erro material, talvez uma coisa minha, né? Minha, que eu digo do profissional que está fazendo isso. Que pode até acontecer do próprio segurado estar fazendo isso, porque ele tem essa possibilidade. Nós temos alguma maneira de trabalhar isso? Como é que poderíamos talvez agir num caso desse? O principal caminho, assim, quando ocorre o indeferimento e tanto a pessoa quanto o procurador que está representando ela não concorda com a avaliação do INSS, o recurso é o caminho de entrada, né, que o INSS tem. Também nada impede essa pessoa de fazer novo requerimento. Digamos, eu errei, marquei as opções erradas. Entendi. Não vai gerar nenhuma negativa para a pessoa, assim, um problema para ela. Ela pode fazer novo requerimento e tá revendo os itens que ela marcou errado. Não precisa ter a preocupação, então, de dizer, não, eu quero corrigir, aí eu vou lá para o INSS, marco e venho, poderia fazer, talvez. Às vezes ela não se dá conta de que marcou errado, né, doutora Jéssica? Até porque hoje a reabertura de tarefa, ela foi extinta, né? Não se costuma mais fazer reabertura de tarefa.
Poderia ser um procedimento de uma revisão de ato de indeferimento, talvez, nesses casos, porque entendo que foi um erro material ali de assinalar, porque um segurado não tem o conhecimento se tem uma certidão de tempo de contribuição, se tem um período aí rural para ser reconhecido, ou um período especial para ser analisado. Então, neste caso, no intuito de salvar aquela DER ali, seria um caso de uma revisão de ato de deferimento ou mais aconselhável ir para um recurso? Como é que funciona, assim, do crivo do servidor? Vamos lá. O que acontece? A reabertura, ela ainda existe. Tá? Existe? Mas o que acontece? Os acordos de cooperação técnica, que é o caso do INSS com a OAB, é justamente fazer, celebrar acordos entre entidades, entre entes federativos, enfim, associações, melhor preparadas, né, para que essa situação não ocorra. E para o segurado que não procurou o auxílio especializado, entendeu? A gente tem que ter o bom senso de fazer, né, esse tipo de ponderação. Tá? Mas por que o INSS está investindo tanto nos acordos de cooperação? Porque é muito mais fácil. A OAB de Caxias, como já aconteceu, o colega Ismael já teve fazendo, né, algumas considerações com vocês ali, né? É muito mais fácil a OAB pedir ao INSS um treinamento do que a gente conseguir fazer aquele treinamento individual para cada pessoa. Claro, né? Então, certeza. o INSS focou nos acordos de cooperação porque eu vou especializar os meus parceiros para que isso não é que vai ser erradicado. Claro. Mas a gente vai conseguir criar uma cultura né, que em um curto espaço de tempo a gente vai ter uma sintonia. Tipo, tá? minimizar nossas margens de erro. Justamente. Né? Porém... chegar na nossa excelência ali, né? Justamente. Entretanto, mesmo com os nossos parceiros de acordo de cooperação técnica, se tiver um caso que o colega esqueceu de anexar um extrato de tempo de serviço, esqueceu de anexar um resumo, colocou documentos estranhos ao requerimento, entendeu? Ao requerente, isso aí é passível de reabertura, independente de qualquer situação. Ótimo. Tu encaminhou o requerimento da pessoa A e lá dentro tem documentos da pessoa B. Claro. E isso a gente vai reparar. É só solicitar na agência que a gente vai fazer a reabertura. Por isso que existe a reabertura, são para casos específicos. Tá? Aqui, na verdade, o que me surge, então, que era justamente, acho que é onde que a Camila estava falando ali, né? Sobre como que estava sendo o procedimento. Seria a situação, então, aqui de que nós temos uma situação que estamos vivenciando, então, de toda essa questão da inteligência artificial, mas nós ainda temos o servidor lá atrás fazendo também as análises. Então, o questionamento, na verdade, o que a Camila poderia desenvolver um pouquinho mais para nós é assim, em que pese tenhamos essas caixinhas que nós temos que ticar, nós ainda temos o servidor lá atrás fazendo uma análise? Temos, e uma coisa bem interessante que eu acho que o digital trouxe, e a pandemia acelerou muito isso, né? Os servidores, eles precisaram se readequar, então acelerou muito o digital. E aí a gente teve as equipes especializadas. Então, hoje, o pessoal que está trabalhando, pode trabalhar de casa, remotamente, né? Surgiu, então, essas novas formas de trabalho, né? Onde se consegue muito mais aferir produtividade, se consegue ter um controle muito maior do órgão sobre o que cada servidor produz. E se instituiu as equipes especializadas. Então, quando o processo, ele passa para essa parte da automação e viu que existem critérios que precisam, sim, ser avaliados por um servidor, ele é direcionado para a equipe especializada que cuida daquela espécie de benefício, e isso é em nível regional, então a gente tem toda uma superintendência, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que analisa os processos de toda essa região. Então, a gente tem aquilo que uma vez eu protocolava meu processo na agência Caxias, eu sabia que ia ser analisado por um servidor de Caxias, né? Hoje não se tem mais isso. Nós estamos regionalizados, tipo TRF4, Rio Grande do Sul, Santa Catarina Perfeito. e Paraná. É a mesma sistemática. É a mesma sistemática e a mesma jurisdição.
Interessante. São os 3 estados. Eu até cheguei a ouvir uma certa vez que era do país inteiro. Chegou a acontecer isso? Não. Chegou a acontecer. Certo. E o INSS mesmo percebeu isso, assim, na prática, né? Então, foi um processo de aprendizagem, de erro e acertos, que quando se tornou nível Brasil, se viu isso. Existe muita diferença, né, das regiões, né? Cultural. Inegável, né? Vamos Forma supor, de no nosso trabalho. rural, De trabalho, né? Muito diferente. Tanto que, por exemplo, a região Nordeste, se a gente comparar, né? É um agricultor totalmente diferente, né? Culturas totalmente diferentes. Então, realmente, se viu que tinha que dar um passo atrás quanto a isso. Não funcionou, né? A análise nível Brasil. E aí se voltou com as regiões que ficam um pouquinho mais próximo da realidade. Mesmo assim, ainda entre estados a gente vê que tem algumas diferenças. Mas aí os servidores já estão muito mais habituados com as situações que surgem, né? E a distribuição é aquela de tentar fazer um equacionamento, de que todos tenham mais ou menos o mesmo número de análises por fazer. Semelhante ao que faz no judiciário, entendo eu aqui, né? O judiciário também, a distribuição, né? Eventualmente existem os transbordos, que eles chamam, né? Quando uma região ela fica muito sobrecarregada e uma outra está menos, né, sobrecarregada, eles fazem. Pode A auxiliar. gente notou isso no judiciário, que às vezes a gente recebia sentenças, por exemplo, da região de Uruguaiana, mas de ações de Caxias julgadas lá, ou vice-versa, né? Então o INSS também utiliza dessa mesma dinâmica para poder, né, manter dentro de um patamar aceitável, né? Claro, claro. Na questão judiciária, os processos de Caxias, eles têm caído muito em Santo Ângelo, Livramento ali. Então, o INSS tem acompanhado essas questões regionais, assim, de distribuição. Verdade, temos bastante Santo Ângelo, Uruguaiana também, que você falou, né? Sim. Tá. Ali, com relação, então, a essas questões administrativas que tu vinha falando, então, Camila, tem algo mais que tu queres acrescentar? Do contrário, eu passo para a nossa segunda... O que eu tinha anotado aqui até para a gente comentar, né? Então, vocês tinham nos questionado ali sobre os gargalos desse processo, então, né? O que seriam? Mas essa questão realmente de, às vezes, o processo não vir com toda a documentação que seria o ideal, né? Que nós, como profissionais, temos que prestar bastante atenção nisso. Isso, porque né, o que acaba acontecendo vai tornando o processo mais moroso, porque cada exigência a gente sabe que aumenta um prazo, no mínimo ali 30 dias para apresentar essa documentação, e aí as etapas vão aumentando o tempo, né? Porque conforme daí cumpre a exigência, daí analisa a documentação, aí às vezes tem que encaminhar para uma outra área, entra de novo no sistema. Então, isso é uma coisa que é um dos gargalos, sim, que a gente identifica que quanto mais completinho o processo já iniciar, mais ágil ele se torna, né? De receber a sua conclusão. E outra questão que a gente ainda tem é a questão de depender de outras áreas. Por exemplo, né, a análise da atividade especial que a gente estava comentando ali anteriormente, né? A gente ainda depende da análise da perícia médica, né? Então, muitas vezes a gente sabe que tem processos que acabam levando um tempo maior porque está aguardando realmente a análise dessa equipe em especial. Quanto a isso, a gente já tem uma novidade, o INSS está fazendo uma análise de uma possibilidade de vir para a área administrativa avaliar algumas questões de atividade especial, porém depende ainda muito de adaptação de sistemas e equipamentos para conseguir fazer essa alteração, que isso a gente acredita que vai tornar mais ágil, né? Então é um outro gargalo que o INSS já reconhece e também já está trabalhando para... Voltaria então para os servidores que pegam ali essa primeira análise, voltariam a analisar algumas questões especiais. Isso mesmo. Se a gente for ver, antigamente, e nem tão antigamente assim, a análise era feita somente pelo administrativo. É verdade. Né? Só que as atividades elas foram ficando mais complexas, foram sendo criadas várias instâncias, né? Antes a gente só analisava o que era periculoso ou insalubre, né? Hoje tem vários outros fatores, né, que são avaliados também. Justamente. Então, fugiu, né, do que o administrativo podia fazer. Claro. E aí houve a necessidade da figura do médico do trabalho para poder fazer essa análise, né? E hoje eles estão tentando fazer uma divisão daquilo que pode ser feito pelo administrativo para acelerar um pouquinho mais. Sabe que aqui, viu, é uma pergunta até que surge para nós advogados, alguns dos colegas com certeza não devem nem saber que é um perito médico que faz isso. Eu até pouco tempo não sabia, desculpem. Tu entende? Eu achava que era, se fosse o caso, ou vocês, né, os servidores, ou um engenheiro. Então, havia realmente o questionamento, como assim um médico fazendo
análise, né, de insalubridade e periculosidade. Não faz muito sentido para nós que estamos desse lado, Sim. entende? Então, me parece realmente que o servidor e, eventualmente, um técnico mais voltado para a área de engenharia do trabalho, no caso aqui dos motoristas agora de caminhão e ônibus, que também tem surgido muito com relação à vibração, é uma questão quase de medição e perícia, né? E aí, falando da documentação, eu faço meu meia-culpa aqui. Porque eu, na verdade, sabe, quando eu comecei também a advogar na parte previdenciária, eu nunca juntei a integralidade da carteira de trabalho. Nunca, entendeu? Eu juntava ali a qualificação ali, tá? E aquela parte lá atrás, jamais, né? Sabe? Então, hoje eu consigo visualizar o quanto é importante. E eu entendo que talvez os nossos colegas iniciantes também tenham essa dificuldade, né? Claro. Então, existe, assim, uma bastante importância de juntar toda a carteira, né? Digitalizar ela todinha, porque nós temos muitas anotações ao final que são de extrema importância. Falando de um documento só aqui, né? Né, Jéssica? Porque senão, realmente acaba ficando, né? Então, o máximo que tu conseguir trazer de documentação, teu processo vai estar melhor instruído e vai dar uma condição melhor para o servidor fazer o trabalho, né? Exatamente. Mais algum gargalo que tu viu ali, Camila? Esses seriam os apontamentos, os apontamentos. que a gente fez, assim, da parte inicial, né, da análise. O que eu vejo é que nós já avançamos bastante, né? Eu entendo, assim, que nós tivemos uma época, a doutora Jéssica talvez não tenha vivenciado, que ela é uma debutante na área, nem tanto, uma jovem advogada, né? Mas nós vivemos a época de realmente ter que marcar o horário, tinham filas, não se conseguia fazer, era tudo, né, no papel, aí tinha que fazer, depois a gente gravava, não era nem pendrive, era nos disquetes, toda aquela situação, Nossa. né? Sim, Tu não viveu isso, eu acho, Camila, por favor. Eu peguei, sim, peguei. Então, era muito complexo. Então, eu entendo que nós estamos hoje, se formos comparar, numa maravilha. Realmente, nós estamos num mundo completamente diverso, né? E vejo, assim, muita chance de conseguir só vir mais melhorias, né? E que, na verdade, a gente trabalhando junto, como vocês falaram, vamos chegar lá. Com certeza. A gente chegou num ponto que se a gente pensar, vamos voltar para o papel hoje, a gente não consegue nem se imaginar, né? é impossível. Então, é um caminho que ele só tem a avançar. E eu acho que é uma questão muito importante aí, reconhecendo que existem falhas, existem coisas a melhorar, e o INSS está trabalhando quanto a isso, sabe? É um caminho que existem equipes especializadas de TI que só estão pensando em soluções para cada vez melhorar isso, né? Então, essa é extremamente importante. São questões técnicas, né? Mas que, sem dúvida, é um avanço. É um avanço. Tenho que questionar sobre. E vocês acham que toda essa inovação e essa vinda da TI, assim, na verdade, vai tirar o espaço do servidor analista? Eu não tenho essa preocupação. Eu acredito que a ferramenta, a tecnologia, ela vem para nos auxiliar. Tem muitas questões que podem ser, sim, automatizadas e devem ser para, inclusive, aprimorar a qualidade do serviço público, mas tem questões que é o servidor que vai analisar, as questões mais complexas que vai precisar do crivo de um analista mesmo para avaliar. Então, eu não vejo isso como um contra o servidor, pelo contrário, assim. Eu acho que, na verdade, eu acho que eu refaço a pergunta. Eu acho que nós vamos ter menor necessidade de novos concursos. Talvez. Essa é a grande tendência, porque no momento que tu consegue, para te ter uma ideia, a gente tem em torno de 95% dos nossos requerimentos na Regional Sul, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente consegue concluir 95% dos requerimentos. E aí a gente pensando assim, os números eles são macros. Não? Então, toda vez que é elaborado um projeto, tu tem uma margem de erro, digamos assim. Claro. Infelizmente, essa margem de erro, esse percentual que não vai ser assistido pelo sistema como um todo, é o que vai bater ali na porta do INSS, é o que vai procurar o auxílio do jurídico. Né? A gente lida justamente com aquele percentual que foi aceitável quando o projeto foi criado. Por isso que a gente tem esse convívio, essa experiência e gera essa necessidade da gente conversar. Mas se falando em macro, tu tem hoje 80% garantido das atividades concluídas nessa sistemática. Então, tu vai precisar de um efetivo técnico qualificado para trabalhar em cima justamente desse percentual que não... Então, concordando contigo, cada vez mais tu vai ter necessidade de um quadro especializado, né, para auditar os processos e justamente trabalhar em cima daquilo que fugiu da curva.
O resto, Claro. o sistema sendo aprimorado cada vez, a chance de chegar na excelência é Porque hoje real. ali, Wilson, até a doutora Jéssica pode me auxiliar aqui. Quando nós temos uma questão rural, então vamos visualizar para verificar as provas, né? O INSS hoje tem acesso a plataformas tipo Secretaria da Educação, sindicatos e companhia, né? Sim. Inclusive depois a gente vai Vamos pedir conversar sobre isso. Isso, a gente... Então tá ótimo. E agora então temos também aqui conosco a Juliana Paludo, né? Ela é a chefe da SAIS do INSS. E que eu, a princípio, já vou começar perguntando o que seria a SAIS, que é novo para mim. As siglas. As siglas, As né? siglas. As famosas siglas. Juliana, por favor. Tudo bem. Tudo. Então, a SAIS é a Seção de Administração de Informações de Segurado. A SAIS ela é responsável pela comprovação do tempo do segurado que está lá no portal CNIS. Então, se ele precisa alterar o nome, essa seção é responsável. Se ele precisa alterar um vínculo empregatício, uma contribuição, efetuar uma complementação, o rural, né, as atividades rurais, tudo é responsabilidade da SAIS. Tá? Essa seção, então, ela cuida do cadastro dele, que a gente chama assim, que é a porta de entrada do processo administrativo, né? Porque a primeira coisa, quando a gente informa o CPF, vem os dados cadastrais, os vínculos, as remunerações, a vida laborativa do segurado se apresenta nessa primeira parte. Então, essa primeira parte é a responsabilidade da SAIS, onde vão ser feitos, então, como a Camila falou, né, que o sistema já oportuniza ali no requerimento inicial a alterar nome, hoje já é nessa inicial, né, que pode alterar nome, pode atualizar os dados de endereço, e-mail, telefone, isso o próprio segurado faz Já hoje pode no fazer. seu requerimento, né? E depois ele vai informando para nós, esse vínculo eu não tenho no portal CNIS, né? Eu tenho uma atividade rural para ser analisada, tudo isso é informado nessa inicial. Então, essa parte é isso que o SAIS cuida. Seria, na verdade, acho que a primeira fase, o Isso. início do processo administrativo. Antes da análise do direito, né? Entendi. Antes da nossa inteligência artificial fazer a leitura, né, do reconhecimento ou entendi. não do direito. Antes mesmo da Antes, inteligência artificial. porque com a informação que você vai colocar lá, por exemplo, da atividade rural, né? Que a atividade rural ela teve um avanço significativo nessas últimas alterações de Verdade. legislação, né? O decreto 10.410, lá de 2020, trouxe alterações importantes na análise da atividade do segurado especial, seja para fins de benefício urbano ou rural. Igualou-se, né, um tempinho atrás, pequenininho, né? Nós tínhamos duas análises da atividade rural. Uma análise da atividade rural para benefício rural e uma para Na aposentadoria na urbana. aposentadoria urbana. Hoje, equivaleu-se a análise é a mesma, né? A única coisa que para o benefício urbano, né, a partir de 11 de 91, se faz necessário, então, a indenização, né, ou para Claro. CTC. Isso é a O que única nós diferença. detestamos como advogados, mas enfim. É isso, né? Então, essa é a única diferença, né, para os benefícios. E com isso veio a automação, né, da autodeclaração do segurado especial. Porque nós temos lá no decreto, né, de 3.048, que até 1º de janeiro de 2023... o INSS vai fazer o reconhecimento da atividade rural por meio da autodeclaração. E essa autodeclaração era preenchida no papel, né? Toda preenchidinha no papel, assinada, e junto com ela ia aquele monte de nota, de escritura, de toda aquela documentação que Amarelada. tivesse. Exatamente. Então, com a automação da análise do segurado especial, o que o INSS buscou? Os parceiros, que é fazer o quê? Implementar as bases governamentais. Então, assim, o que a gente já tem hoje de base governamental? Nós temos o CAFIR, nós temos a Só diz pra mim o que é o Infodata. CAFIR.
o CAFIR é o cadastro, né, da propriedade de terra. Se chama CAFIR. Isso. Eu penso em ITR, eu Isso. penso em... Ele é o espelho do ITR para nós, que é uma base Entendi. CAFIR que está sendo aprimorada, está sendo homologada uma nova versão para a DataPrev, pela DataPrev agora, que quando aquele proprietário de terra, aquele segurado especial, ele foi lá, declarou seu CAFIR, pagou o seu CAFIR, isso já vai vir para nós Entendi. como uma das bases para a gente já fazer a homologação. Então, tudo isso, inteligência Sim, são coisas artificial, que vão, que vão aprimorando. Mas isso foi um grande avanço. Hoje já é possível fazer o requerimento de um B41 rural, né, que a análise seja automática, deferida, sem a presença sem entrevista, sem justificação administrativa, Que maravilha, né? sem processos, né? Como era demoroso, como era custoso fazer um processo rural, né? Tu acredita, Juliana, até a Camila também que participa disso, que nós possamos chegar num momento em que o segurado especial rural que vive ainda na terra rural, quando chega no momento da sua aposentadoria, lá no 55, 60, né? Nós consigamos ter já uma cartinha direto do INSS dizendo, você aposentou? Ah, é o sonho. Hoje ele precisa fazer o Precisa requerimento. ainda fazer o requerimento. Ele precisa fazer o Entendi. requerimento, né? Porque as bases estão sendo aprimoradas, né? Então, com a automação da declaração, né? Hoje ele entra lá. Quando ele faz o requerimento, acredito que ainda não esteja disponibilizado para vocês, né? Eu acredito que ela não está integrada ainda para Fazer direto pelo para sistema. fazer direto, né? Mas é assim que está sendo, né? Que está sendo aprimorado e já vai ser disponibilizado. Então, preenche automático, o sistema vai lá buscar se ele tem. Nesses cadastros. Isso. Ah, você declarou lá um período, vamos dar um exemplo, 2000 até 2023. Já tem a carência para um B41 rural. O sistema foi lá. Eu tenho base governamental. Essa pessoa não possui nenhum vínculo em aberto. Essa pessoa não tem atividade, não tem empresa, não tem nada, período reconhecido. E diz para mim, nós teríamos também nessa plataforma, ou nesses convênios que vocês têm, afora o CAFIR, que então é uma das situações, temos situações também junto à Secretaria da Educação, temos alguma situação junto à Fazenda Nacional, porque aí já não é nem só rural, né? Já estou falando uma coisa um pouquinho mais ampla, né? Nós temos essas outras plataformas que podemos buscar, governamentais. Isso está acontecendo, O que a Camila? gente tem de uma grande novidade que eu acho? Acho que vocês devem estar acompanhando o assunto prova de vida, por exemplo, né? Que é um Isso. assunto que nos demandam Verdade. bastante dúvidas. A prova de vida, ela está suspensa, então, até 31/12 desse ano, porque o INSS está trabalhando com a integração de base de dados. Então, hoje, qual que é a ideia, né? Através dessa possibilidade que a transformação digital nos trouxe, o INSS vai consultar diferentes bases. Então, a gente tem a biometria, que é possível de fazer ali pelo aplicativo, o cadastro que se faz quando se vai fazer o título eleitoral, se cadastra digital, quando se utiliza toda a parte bancária digital, tudo isso vai ficar armazenado e diversas outras bases que o INSS vai buscar. Secretaria da Saúde também, eu acho, né, Camila? Secretaria da Saúde. Então, tudo isso está sendo implementado. Então, esse ano é a grande promessa que vai se rodar isso para fazer a prova de vida dessa forma. E aí, para ficar realmente dependência de, por exemplo, ter que comparecer à rede bancária ou talvez o INSS ter que ir buscar esse cidadão para os casos que realmente a gente sabe que não tem acesso a essas outras fontes. Mas isso, então, é uma das grandes promessas que está se trazendo. E vai ser muito bom. Muito bom, porque é utilizar a informação que a gente tem aí a favor do cidadão, né? Então, sim, está sendo utilizadas outras bases para outras tantas funções do INSS, né? E a prova de vida é uma delas. Para nós, pessoal, assim como advogados, né, então, que atuamos em favor do segurado, e vocês, na verdade, também atuam no movimento de fazer com que as coisas aconteçam, né? Eu vejo que um dos grandes problemas que a gente tem são as aposentadorias especiais. O rural também é uma situação que eu vejo que já melhorou um monte, né? Sim. Mas as aposentadorias especiais, onde nós temos, então, os empregados que trabalharam em áreas com agentes nocivos, né? E aí nós temos a figura do PPP, que até conversamos há pouco, antes de começar o nosso
trabalho aqui, né? Então, assim, dessa dificuldade que nós temos, de que no passado não se tinha muito conhecimento, né? De que esse PPP seria tão importante, né? Ser trazido, ser bem feito, ser bem analisado e que o empregado pudesse, então, até dizer, não, pera um pouquinho, essa atividade eu nunca fiz, está mal preenchido e coisa assim. Aí, 30 anos depois, ele vai buscar a aposentadoria e vai verificar que tem um mau preenchimento ali, né? E aí, isso é uma coisa que nos causa bastante transtorno no seguinte sentido, porque a gente vem e apresenta no INSS esse PPP. Esse PPP, por óbvio, então, ele está errado, né? Mas os momentos que nós temos para fazer a retificação desse PPP... É de 30 dias. Isso. Isso aí. E via de regra, agora a gente até está conseguindo judicialmente, mas temos que buscar, então, no judiciário uma ação trabalhista, né? Então, assim, para nós, um gargalo o PPP. E o que ocorre, que eu vejo aqui, doutora Jéssica, não sei se a senhora concorda comigo, que seria a situação de, eu tenho um cliente que estaria pronto para aposentar hoje, e eu, por vezes, tenho que ficar 2 anos trabalhando com aquele cliente para buscar retificar PPP, buscar outras perícias, ver similitude, uma série de situações, né? Sim. E aí, então, eu faço um protocolo para ter uma DER, mas eu não tenho toda a documentação. Mas eu não tenho toda a documentação, não porque o meu cliente não quer apresentar ou nós, como profissionais, estamos fazendo um trabalho de pouca qualidade. Não, porque foram produzidos esses documentos por terceiras pessoas, via de regra aqui a empresa e os peritos, né? E que, então, nós estamos com esse abacaxi na mão. E aí, então, esse segurado, por vezes, pode estar perdendo 2 anos de benefício. E se a gente parar para pensar, se for um mínimo, nós estamos falando de quase 30 mil reais. Então, é para nós um gargalo enorme e que nós vamos ter que buscar uma solução, né? Dentro do próprio judiciário, sabe, talvez com o apoio do próprio INSS. Eu entendo que agora, com o e-social, eu os ia PPPs falar, né? Nós eu vamos ia chegar tocar ali, nesse né? assunto. A questão é que nós estamos num momento de convivência dos dois mundos ainda, dos dois né? mundos, exatamente. Então, e esse é um ponto muito importante. Muito. E ele exige de nós como profissionais e exige de vocês também como os analistas que fazem isso, né? Esse olhar um pouquinho, sabe? É um gargalo tanto para vocês quanto para nós, né? Hoje, né, a nossa demanda de análise de PPP e assim histórico do tempo é para nós também o gargalo, né? Na análise das aposentadorias por tempo de contribuição, principalmente, né? Que é a maior incidência de análise de atividade especial. Porque não é até 28/4/95, que fica a parte do servidor, analisar o enquadramento por categoria profissional, é tranquilo. A partir daí, o servidor fica com essa tarefa pendente para ele, até que seja analisado para o médico perito. Então, vocês pensem a quantidade de tarefa que esse servidor tem que puxar para poder cumprir a sua meta mensal, porque ele precisa cumprir a sua meta mensal. Não interessa se o processo dele está lá aguardando a análise médica. Então, a caixa de processos de um servidor que puxa esse tipo de tarefa e que precisa da análise médica também é gigante. Então, quer dizer, eu estou aqui com 500 processos para poder cumprir minha meta, porque eu tenho esse gargalo. Só que a análise não depende é de mim. A análise médica. Então, esse pensamento que o INSS vem trazer de devolver parte da análise para o servidor administrativo vai diminuir maravilhosamente a quantidade de estoque, porque para o servidor também é ruim. Claro. É ruim para o servidor, para a instituição, para o segurado, né? Para vocês, enquanto de acordo, né? E o e-social, que já vamos embalar nele, vem trazer essa inovação, que também é tecnológica, né? O e-social, então, ele veio aí para substituir GFIP, substituir vários sistemas. É que aqui, né? na verdade, Juliana, te interrompendo, nós entramos na nossa próxima pergunta, que seria, né, existem inovações tecnológicas ou procedimentais, né, que estão sendo implementadas para melhorar a eficiência do processo. A gente já adentrou em algumas delas, inclusive, aqui. Exato. E aí, então, a gente entra especificamente na parte do e-social que tu vem falando, né? Eu vejo que as empresas estão achando, assim, bastante complexo de início, né? Fazer esse trabalho todo. Eu até anotei aqui
as datas, né, em que foi alterada a foi alterada a obrigatoriedade e que as empresas, então, tiveram bastante tempo para se programar do E-Social. Ele foi aprovado em 2014. Gente, tem 10 anos. Sim, ele tem 10 anos, né? Eu até trouxe aqui para nós, né, as datas, porque eu achei tão importante a gente colocar isso, né? Então, olha, o decreto que instituiu é o 8373 de 2014. Lá em 2018, maio de 2018, o primeiro grupo de empresas, que são aquelas empresas... As maiores, as maiores, né? lembro. E lá em maio de 2021 é que ele passou a ser obrigatório para as empresas optantes pelo Simples, que são a maioria, né? A grande maioria. A grande maioria entra aí no grupo 3, então maio de 2021. Então, de 2014 até 2021, essas empresas, elas tinham prazo para se adaptar, para entender o sistema. E aí, o que acontece? Tudo acontece por ele, né? O E-Social hoje é a porta de entrada de tudo. Então, de vínculo, de remuneração, de PPP, de afastamento médico. Tudo. Acidente de trabalho. Tudo. Então, o que acontece hoje no INSS? Aí, criou-se ainda a carteira de trabalho digital, né? Lá em 11 de 2019, instituiu-se, então, a carteira digital, e que, a partir dela, o que a gente tem? A gente tem um espelho do CNIS, né? Totalmente. Se você tirar lá a sua carteira hoje de trabalho digital, vai ter lá todos os vínculos, remunerações que a gente tem no portal CNIS. Então, para você comprovar período, isso é muito importante que fique claro, assim, até 11 de 2019, aquela carteira do papel tão importante, né? Inclusive as suas alterações que pode ser usada para salário. Se a pessoa não tem salário lá no CNIS, não tem os comprovantes, mas tem alteração anotadinha lá na CTPS, ele pode fazer uma solicitação que seja usada aquelas remunerações para fazer parte do PBC. E isso poucos observam, e às vezes vai salário mínimo lá no cálculo, que poderia ser suprido por essa informação. E tudo isso pode ser requerido no processo, né? Isso pode ser observado, tanto por vocês que estão requerendo, né? E também oportunizado, por vezes, pelo servidor também, numa concessão que não seja automática. No automático, ele coloca o salário mínimo. Tá? E esse momento que nós estamos vivenciando, esse momento de convívio, então, né? Entre essa nova fase e a fase antiga, a gente se depara com algumas situações, né, doutora Jéssica? Que seria assim, por vezes, o segurado vai lá no meu INSS dele e diz assim, vou ver quanto tempo eu tenho, né? Aí, meu Deus, estou aposentado e eu nem sabia, né? Aí ele vai verificar, ele tinha um vínculo em aberto, né? Na verdade, não tinha saída, né? Então, assim, é aquele início, né? Dá esse problema. Doutora, como que eu não estou aposentada? Se eu estou olhando o INSS, que eu tenho 40 anos de trabalho, né? Aí, então, a gente tem que explicar. Mas, realmente, é uma coisa que eu acho que no futuro próximo, né? Nós vamos ter tudo isso já de maneira tranquila e acertada, né? Isso. A questão dos valores, doutora Jéssica, também nos nossos... nós temos lá um sistema, né? Então, de incluir os valores então, que o cliente efetivamente recebe para fazer as nossas simulações, né? Porque realmente acontece isso, né? Não tem mais salário mínimo, valor baixa, né, para o cliente, né? Isso. E aí o que acontece, né? Nesse marco temporal de 11 de 2019. Eu anotei aqui o 11 de 19 né? ali, que foi a nossa O que acontece? reforma. Aquela carteira de papel, ela deixou de ter valor probante, né? Porque a partir da instituição de um documento digital. E aí vem, né, a grande inovação. O que é um documento eletrônico? Um evento eletrônico? Tudo que é hoje E-Social é evento eletrônico. Se é evento eletrônico, eu não tenho documento de papel. Concorda? Então, se a empresa não informa o vínculo, se a empresa não informa o PPP, se ela deixa de informar a remuneração, se ela não informa lá o período de licença, a saúde desse funcionário, desse servidor, porque entra também os órgãos públicos, né? Entrou todo mundo, né? Hoje todos são obrigados a enviar E-Social, então ele não tem mais como comprovar. Então é muito importante hoje que o empregado, né, o prestador de serviço, que também é informado, fiscalize lá no seu meu INSS se a empresa de fato está enviando as informações, né? É uma mudança de cultura total. Aí me surge uma pergunta aqui, Juliana. Então, na verdade, se a empresa não passar essa informação correta, vocês, como entidade, não a notificam.
Porque vocês não sabem o que efetivamente aconteceu. O INSS não pode notificar, né? Porque o INSS, ele é o instituto, ele utiliza das informações do E-Social, mas ele não é um órgão fiscalizador, né? A fiscalização aí compete à Receita Federal, Ministério do Trabalho, da parte trabalhista, porque ele engloba todos os órgãos públicos, aqui o né? segurado tem que ter uma atenção muito especial. É Exatamente. importante, isso eu não tinha esse conhecimento, vou dizer para vocês. Sim. Eu lembro que no passado nós tivemos uma situação que era assim. Nós tínhamos que ir ao INSS buscar o nosso benefício e comprovar nossos períodos. A obrigação era nossa de manter toda a documentação. E depois de um determinado período já não era mais assim. Aí o INSS mantinha essa documentação, né? Agora, da maneira como está sendo posto aqui, com o E-Social e com a digitalização de todos os processos, passa novamente ao empregado ser responsável por fiscalizar. Exatamente. Inclusive, a gente tem na nossa portaria, a nossa portaria 990, que foi publicada ali no final de 2022, no artigo 175 dela tem essa previsão, né? Que a gente faça uma exigência para que ele vá à empresa e solicite que a empresa envie as informações que estão ausentes no CNIS, né, via E-Social. A gente tem essa previsão. Por quê? Até a nossa versão hoje do portal CNIS foi tirado dos servidores da ponta alterar qualquer vínculo, remuneração que seja fonte de E-Social, porque a gente pode prejudicar ele. Porque o que acontece? A gente então, vocês faz... do ofício não conseguem? Não. Entendi. Né? Então, já existe né? um Só barramento. da carteira de trabalho ali até física. 11 de 2019. Depois a difícil. gente já tem essa restrição até sistêmica para que a gente não faça alteração, porque se o INSS fazer uma alteração nesse vínculo e a empresa informar uma alteração posterior que vá retificar aquele dado, né, a gente corre o risco de não receber mais a informação. Por isso que hoje o acesso é restrito, em alguns casos, para alterar vínculo. Inclusive agora, no ano passado, em 10 de 2023, entrou também a reclamatória trabalhista no E-Social. Isso, eu li a respeito. O que também é excelente. Não precisamos mais fazer o movimento dos reconhecimentos ou até para as revisões depois costuma acontecer e daí revisa a renda, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter lá no CNIS a remuneração que ele auferiu no mês, normal, e vai ter lá outro campinho que vai ter lá a remuneração que ele provém lá da reclamatória trabalhista. Quando a empresa informar no E-Social, já vai estar lá na conta corrente dele, digamos assim. Automaticamente. Aqui nós temos uma situação... Isso sim é uma evolução maravilhosa. É ótima. Fica olhando a carteira, os salarinhos, preenchendo ali 20 anos de vínculo. E é muito interessante, quando nós sentamos com o segurado para conversar, a gente leva um tempo conversando, no nosso escritório é bastante criterioso com relação a isso, mas, por vezes, o segurado, ele esquece uma boa parte das coisas. A gente começa a conversar, não fiz, não tem. Aí depois, bem num segundo, mas aconteceu tal coisa. É verdade, sabe? Então, ter isso é importante, porque realmente nós estamos falando de 30 anos, né, gente? Sim, verdade. Então, é uma vida laboral toda, né? Segue falando para nós, Camila, então, das inovações tecnológicas. Acho que nós temos até o Ateste Média aí, que a gente está... Que é uma coisa que nos interessa bastante. Então, o Ateste Média é uma das inovações, então, que o INSS trouxe agora nesse último período e também continua aprimorando, porque a gente tinha uma questão da fila da perícia médica. Também sempre foi um item que impactou... Um gargalo que impacta muito a vida do cidadão. E hoje é possível, então, ele encaminhar através do Ateste Média. Já é possível. Já é possível, já está sendo muito utilizado em todo o Brasil, onde o segurado acessa o seu canal, meu INSS, e agora também disponível no 135, e solicita a avaliação do atestado médico à distância. Então, tendo todos os requisitos do atestado médico preenchido certinho, né? O CID da patologia, a data de início do seu afastamento, quanto tempo necessita, o perito médico analisa isso à distância e é concedido o benefício. O que nós temos aqui, então, é uma análise documental. Uma análise documental. Sem a necessidade de ter a perícia presencial. Isso aí. Esse também, eu acho que é uma coisa que estava caindo de maduro, né, gente? Vamos combinar. Estava caindo de maduro, né? E Não aí, precisaria. isso está sendo uma grande transformação para nós. Assim, a agenda que estava muito longa já está começando a ser reduzida em muitos lugares.
E para o cidadão facilitou muito, às vezes ele precisava se deslocar, né? Uma grande distância Claro. para chegar até uma agência com Com perícia certeza. médica e não tem mais essa necessidade. E realmente ficam só os casos que necessitaria de uma avaliação presencial e aí ele é notificado a agendar a sua perícia presencial se necessário. Mas a grande maioria dos casos consegue a concessão ou o indeferimento, enfim, Então, aqui eu acho à que, distância. basicamente, eu acho que tem que prestar bastante atenção aqui, né, doutora Jéssica, nessas situações, com relação ao preenchimento de Ao forma atestado adequada médico. do atestado, né? Isso Não mesmo. esquecer de questões tipo ter assídio de maneira adequada, né? Tem que ter a assinatura do médico, o carimbo, né? Todas aquelas situações Isso assim. aí. E aí o próprio meu INSS, no momento que a pessoa vai fazer o requerimento, né, o 135, ele lembra desses itens que tem que estar conferindo, que tá para estar bem completinho, né? Mas o que a gente vê, assim, que já está em utilização, está sendo divulgado de todos os canais possíveis para que o cidadão utilize esse benefício que veio para agilizar mesmo essa questão, né? E como é que vocês estão vendo aqui, que eu acredito que a doutora Jéssica também pense que nem eu tenho a impressão que o segurado, por vezes, claro que ele já está bastante acostumado, ele já está no Instagram, está no Face, está usando já os o canais. aplicativo dos bancos, usando todos os canais, né? Mas, por vezes, eu vejo que eles se sentem um tanto quanto constrangidos, alguns dos nossos segurados, porque são pessoas idosas e coisas. Claro. Então, dificulta um pouquinho. Como é que vocês estão vendo isso? Ele vai até o INSS quando ele não consegue fazer? Vai. Como é que isso está acontecendo? Vai, e a agência, ela é uma dos canais para acolher o cidadão. Então, o cidadão que chegar até uma agência da Previdência Social, ele vai ser E atendido. aí a tua parte aqui, Camila. Que é a minha parte Isso. principal e é a parte que eu amo de coração, porque o cidadão, ele vai receber informação, ele vai receber orientação. Falando aqui de Caxias do Sul específico, né? Tem a parte ali na triagem que tem uma possibilidade do segurado acessar um computador. Então, eu não tenho acesso ao computador em casa, não tenho acesso à internet. Tem ali o computador para a pessoa utilizar, tem os estagiários que apoiam a pessoa a mexer no canal. Ensinam a enviar esse atestado. Ensinam a preencher. enviar. E o atestado médico é uma questão que, se o segurado quiser fazer o encaminhamento para essa forma, ele é atendido na agência sem horário marcado. Então, cheguei, tô ali com o meu atestado, não sei protocolar, não consigo, tô com dificuldade de usar a ferramenta, o servidor vai auxiliar ele a protocolar na hora. E o 135 é a novidade fresquinha dessa semana. Vamos Então, o cidadão, eu quero encaminhar esse atestado, né? Eu quero fazer esse encaminhamento do teste MED. Liga no 135, faz a solicitação e aí vai ter 5 dias para ir até uma agência para trazer a documentação para o servidor escanear e colocar para ele. Então, tem que se pensar no acolhimento do cidadão, sim, de Claro. quem não consegue Novo jeito de utilizar. fazer. Tem o novo Seguridade jeito, social. mas a gente tem aquele cidadão Claro. que não consegue utilizar, que tem dificuldade, e ele também precisa ser pensado. E E ele nesse faz parte. sentido, Camila, nos fala um pouquinho o fluxo, então, dos benefícios por incapacidade ali. Vamos falar do antigo auxílio-doença, né? Por Sim. incapacidade temporária. Nos conta aí um pouquinho do fluxo. O cidadão vai, anexa esse atestado, né? Se for pela Isso. teste MED, passa por quem? Continua tendo a análise da perícia médica, né? Tá. Só que agora o perito ele também recebe como se fosse uma tarefa digital para analisar a documentação que foi inserida pelo cidadão. O atestado estando completinho, estando tudo em conformidade, ele faz a concessão. Caso haja qualquer dúvida, precise Exigência. de qualquer necessidade, o perito vai concluir aquela tarefa e vai vir uma mensagem para o cidadão que ele precisa agendar presencial. E aí ele vai fazer o agendamento via aplicativo ou via 135 para ir aí E presencial pelo numa agência. servidor, em que momento passa? Passaria ali na questão do setor da Juliane? Isso, se, por exemplo, fora a parte da análise médica, né, a parte administrativa, então, se há algum ajuste a realizar, se existe alguma informação, às vezes não vem completa a informação da data do último dia trabalhado pelo cidadão e precisa vir essa informação para ele, passa por um servidor que vai fazer o processo administrativo normal, vai fazer exigência para apresentar documentos se necessário, da mesma forma de sempre, mas daí, de uma forma, o cidadão, quando ele faz o requerimento, ele vai deixar os canais de contato dele, né? E-mail, telefone. Então, o esses servidor canais. vai fazer o contato por esses O canais. famoso acerto pós-perícia. O famoso Mudou acerto. só o nome É. do acerto pós-perícia, mas é criado, o próprio sistema cria uma tarefa
né? E que cai no servidor administrativo quando precisa de vínculos e Algum ajuste remunerações, exatamente. Isso aí. Todas bem-vindas essas inovações, né? O que eu vejo aqui, doutora Jéssica? A impressão que eu tenho é que, claro, tudo vai andar mais rápido, nós vamos ter mais celeridade, mais qualidade na prestação do serviço. Mas eu vejo também que as nossas agências do INSS vão se tornar menores, né? Não vai haver necessidade de termos quase um salão de baile, que eu digo, que nem os bancos, né? Não sei se vocês lembram, eu fui bancária. Nós tínhamos agências enormes, né? Agora as agências podem ser bem menores. E eu entendo que o INSS também passaria por isso e haveria, por óbvio, uma redução de custo nesta área e, por óbvio, todo um investimento numa outra área, porque a questão da inteligência artificial é algo também de bastante valor agregado e também tem um custo bastante alto. Com certeza. Pessoal, nós já estamos nos encaminhando para o nosso encerramento do nosso podcast e eu gostaria que vocês fizessem, então, as considerações finais. Então, acho que a gente tem que agradecer muito pelo espaço que vocês estão disponibilizando para nós. Trouxemos informações importantes para a sociedade em geral, para o cidadão, né? E tenho certeza que vocês repassam da melhor maneira possível. E também nos colocarmos à disposição sempre. Estamos sempre abertos para qualquer sugestão, qualquer indicação. Os erros e as dificuldades vão existindo e o INSS está aberto para receber elas e está aprimorando da melhor forma possível, sempre que tiver ao nosso alcance a gente puder auxiliar, né? Ótimo, excelente. Juliana? Também agradeço a oportunidade, né, de poder falar um pouquinho do cadastro, porque quando a gente pensa em benefício, a gente já pensa no reconhecimento lá do direito, lá no final, e não pensa na vida laborativa, né? Então, eu acho que, assim, fica a dica, assim, para que a gente consiga pensar já na nossa vida laborativa desde já, né? Eu tô com 30 anos, mas a minha vida laborativa só tem 15, né? Nós estamos fomentando isso, Juliana. Estamos fomentando bastante com o planejamento previdenciário. Exatamente, né? Porque se eu tenho um vínculo lá em aberto e eu tenho uma carteira, eu não preciso requerer um benefício para acertar. Eu posso requerer um requerimento de atualização de vínculos, remunerações, para que a minha vida laborativa fique correta, que chegue no momento do requerimento, né, eu esteja já com tudo arrumadinho, pronto. Né? E reduzir lembrando do E-Social, né? Que tá responsabilizando aí um pouquinho, né? A terceira parte, que são os nossos empregadores. Com certeza. Então, muito obrigada pela oportunidade novamente. Certo. Eu aqui, então, agradeço imensamente, né, o INSS, na pessoa de vocês e do Cristiano, que é o gerente executivo, que nos possibilitou, então, este trabalho, né? Então, ao Wilson, a Camila, a Juliana, né, por estarem conosco e abrilhantar esse trabalho, que eu achei que foi excelente. Eu não conhecia a Juliana, achei interessantíssima a tua atividade, né? E aqui eu aproveito, então, para falar para os nossos ouvintes, né, que o podcast, então, Questão de Ordem, ele está disponível, tá? Com um novo episódio toda quinta-feira. E nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Spotify da UAB Caxias, então, que é onde vai ser divulgado todo esse material, tá? Gostaríamos, então, que vocês curtissem, compartilhassem os nossos podcasts, sempre informativos e trazendo informação relevante, tá? Mais informações também vocês podem acessar o nosso site, oabcaxias.org.br. Novamente faço menção ao nosso patrocinador oficial, que é a R Mastersul, nosso companheiro na assessoria de negócios. Muito obrigada e até o próximo podcast Questão de Ordem.